Graças a Deus, irmãos, boa noite, tudo bem? Em decorrência dessa situação do vírus, nós estamos montando uma nova sistemática para que possamos estar compartilhando a palavra de Deus através do grupo da igreja e das redes sociais da IBVG. O objetivo vai ser estarmos lançando regularmente reflexões para a igreja, de forma que os irmãos continuem sendo encorajados à oração, à leitura bíblica e ao contínuo crescimento. Tá bom? Vão ser reflexões curtas, tá? No máximo ali 10 minutos, e que a gente deseja realmente que possa servir para encorajar, fortalecer e os ajudar nesse momento de dificuldade. A nossa primeira reflexão se encontra em 2 Reis, capítulo de número 6, versículos de 1 a 7. Tá bom? Uma passagem extremamente conhecida em que Eliseu faz flutuar um machado. Eu gostaria que a gente lesse esse texto nessa noite. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com teus servos. E ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e, lançando-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Irmãos, nós estamos passando por uma crise muito grande, uma crise causada por algo tão pequeno, tá? Um inimigo que a gente não consegue ver. Mas, em meio a essa crise, a gente sabe que Deus tem cuidado de nós. Quando nós olhamos para a estrutura do livro de 2 Reis, no capítulo 5, a gente vê a cura de Naamã. Naamã, um grande líder militar, né, o comandante de todo o exército da Síria, o maior império do mundo, chefe supremo de uma força, de uma tropa extremamente bem treinada. Esse Naamã é curado no capítulo 5. Quando a gente continua caminhando e a gente pega o capítulo 6, a partir do versículo 8, a gente vê Deus agindo em meio a uma guerra muito grande, uma guerra contra os sírios. Ou seja, nós vemos Deus agindo em grandes coisas enquanto vida de Naamã, e nós vemos também Deus agindo em grandes coisas quando ele age em favor do povo na guerra. Mas tem um intervalo aqui. Tem um intervalo que vai do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 6, em que a gente vê um jovem passando por uma dificuldade muito grande. Esse jovem não tem o nome citado. Esse jovem não é ninguém importante. Esse jovem não é ninguém de grande referência na Escritura. E ele perde o machado. Hoje em dia, quando a gente perde um machado, é fácil, nós vamos numa casa de ferragem e compramos outro. Mas naquela época, a perda de uma ferramenta era algo muito importante. Principalmente quando a gente vê o que está no versículo 5. Ai, meu senhor, porque era emprestado. Aquele aspirante a profeta, aquele estudante, aquele aprendiz, ele pegou aquela ferramenta emprestada e ele perdeu aquilo. E é uma ferramenta extremamente cara naquela época. Ele teria muitas dificuldades para ressarcir o dono aquilo ali. Então nós vemos que Deus age em favor desse jovem. Deus age em favor dessa pessoa em dificuldade. Deus socorre aquele homem em dificuldade. Ele usa um grande homem dele, ele usa o profeta Eliseu, para fazer um milagre à vista de todas as pessoas. O machado cai na água, Eliseu joga ali um pedaço de madeira e faz flutuar o ferro. E o jovem vai lá, pega com a própria mão. Irmãos, nós estamos passando por toda essa crise. Existem países em crise, existem países perdendo muitas pessoas. Nós entramos na internet e vemos famosos doentes, nós vemos atletas doentes, nós vemos líderes de estados doentes, nós vemos uma crise sem fim em abastecimento, uma crise sem fim de relacionamento causada por esse vírus. E em meio a todas essas coisas tão grandiosas, nós temos a plena certeza
que Deus cuida de cada um de nós. Talvez você esteja ouvindo essa reflexão aí essa noite e se pense, eu não sou ninguém, o meu problema não é importante nesse momento, o meu problema não é algo tão relevante. Deus tem que se preocupar agora muito mais com essa crise do que com o meu problema. E eu quero deixar uma coisa para você nessa noite, uma reflexão para você essa noite. Apesar de toda a crise que está correndo no mundo, apesar de toda a dificuldade que está assolando o nosso planeta, apesar de toda a dor e sofrimento que os países estão passando, que as nações estão enfrentando, Deus ainda se importa com você. Deus ainda está disposto a ouvir a tua oração, Deus ainda se inclina para ouvir o seu clamor. Então, o meu encorajamento, fica para mim, o encorajamento também para você essa noite, encorajamento para a igreja nessa noite, continuemos levando diante do Senhor as nossas pequenas dificuldades em meio a essa grande crise. Ele cuidou de Naamã, ele cuidou do Israel em guerra, mas ele cuidou daquele jovem também. Que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa cuidar do seu coração. E pode saber, Ele não se esqueceu de você em meio a essa crise. Que Deus nos abençoe e até a próxima.